A paz de Cristo Jesus para todos vocês que me seguem aqui no meu canal Teólogos Ortopráticos. Tudo bem com vocês, meus amados irmãos e amigos que me acompanham aqui no canal Teólogos Ortopráticos, no Facebook, no Instagram? Eu estou muito feliz de poder estar compartilhando com vocês durante esses meses alguns conhecimentos, algumas experiências em torno das Escrituras e da teologia bíblica sacra, teologia ortodoxa. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à nossa série Pregação e Pregadores. Roda a vinheta porque está vindo muita coisa boa por aí. Muito bem, amados. Vem fazer parte da família Teólogos Ortopráticos, Pregação e Pregadores. Hoje eu quero falar com vocês sobre o pregador e a hermenêutica. Para tanto, eu quero ler um texto escrito pelo apóstolo Pedro na sua segunda epístola, no capítulo de número 3 da segunda epístola do apóstolo Pedro, o versículo de número 15 e 16. Vejamos o que disse o apóstolo a respeito dos escritos paulinos. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Aqui nós temos um texto em que o próprio apóstolo Pedro reconhece que há pontos difíceis de entender nos escritos paulinos. Há uma grande distância cultural no aspecto intelectual, no aspecto de preparo teológico entre Pedro e Paulo. Pedro era um simples pescador da Galileia. Paulo, erudito, que veio do rabinismo judaico, aluno do grande Gamaliel, que era neto de Hillel, considerado pelos judeus um dos maiores rabinos de toda a história de Israel. Paulo era um homem prolixo, poliglota, conhecedor dos idiomas falados na época, conhecedor da cultura da época, um homem que estava à frente do seu tempo. E nós sabemos que das 21 epístolas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escrevera 13 epístolas, conhecidas como epístolas do cárcere, epístolas pastorais e uma epístola híbrida, que é a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. E Pedro, lendo as epístolas de Paulo, escritos que já eram considerados inspirados e eram tidos como autoridade no assunto doutrinário, no que dizia respeito à igreja primitiva, ele encontrou pontos que ele não conseguiu compreender com a sua cultura, com a sua intelectualidade, nem com a sua sabedoria, pois Paulo tinha um conhecimento muito mais amplo do que ele. Ele reconhece isso. A hermenêutica, a ciência que nós vamos falar aqui em rápidas palavras, que deve caminhar junto e que o pregador deve andar de mãos dadas com esta ciência, ela serve exatamente para isso, para nos auxiliar nos pontos difíceis de entender das Escrituras. A palavra hermenêutica, ela vem do grego hermeneuin, que significa interpretar. Na verdade, está muito ligado à cultura mitológica da Grécia, oriunda do deus Hermes, que era considerado pelos gregos o deus da interpretação. Segundo relatos da história, o primeiro filósofo que empregou o termo hermenêutica fora Aristócles. Aristócles, que foi apelidado de Platão. Ele recebeu esse apelido de Platão, o nome verdadeiro é Aristócles, mas ele recebeu esse apelido de Platão, segundo nos informa a história grega, por conta que ele tinha omoplatas largas, ombros largos. Platão vem de platô, que significa ombros largos. Por causa da sua composição física robusta, ele recebe esse apelido. Aristócles foi o primeiro filósofo que empregou esse termo hermenêutica. Segundo o dicionário Roas, a partir de 1803 foi que o termo hermenêutica passou a ser utilizado no sentido teológico. A hermenêutica, ela aborda vários campos de estudos no que diz respeito às ciências exatas e humanas. Ela não está só ligada à teologia. Nós temos a hermenêutica jurídica, nós temos a hermenêutica filosófica, hermenêutica poética e etc. Porém, a hermenêutica bíblica sacra,
ela ocupa um lugar especial, por isso ela é chamada de sacra, pois ela trata especificamente de interpretar as Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 15, ele disse: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que ninguém tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O termo grego ortomel, manejar bem, significa cortar certo, dividir corretamente. O pregador, para manejar bem as escrituras, ele precisa conhecer a hermenêutica. Quando nós lemos a Bíblia de três formas. A primeira forma que nós lemos a Bíblia é a forma devocional. É aquela leitura que nós fazemos para o nosso enlevo espiritual. Segunda leitura bíblica que nós fazemos é a leitura bíblica didática. Didática, todas as formas de aprendizado. Nós temos muita coisa a aprender com personagens, com lugares e com todo o conteúdo bíblico. Ele é didático para a nossa vida. Mas há uma leitura exegética. Essa leitura exegética, a teologia, que ela pode ser histórica, dogmática, sistemática, ela também tem a teologia prática e a teologia exegética. A teologia exegética é a que ocupa unicamente de interpretar corretamente o texto bíblico, procurando o seu sentido real, o seu sentido literal, de acordo às normas pré-estabelecidas por diversos eruditos e estudiosos que estudam os autógrafos, as cópias originais, os manuscritos, e que nos auxiliam, nos dando caminhos, ferramentas necessárias para o uso da correta interpretação. A hermenêutica está nesse campo. Nós temos duas alas da teologia exegética. A primeira é a hermenêutica, que é a ciência da interpretação. A segunda é a exegese. A hermenêutica é a ciência que nos dá as regras. A exegese é a parte da prática. Quando eu coloco as regras da hermenêutica em prática, eu estou fazendo exegese. O termo grego ek significa arrancar para fora, estou exaurindo, extraindo o melhor do texto. E todo pregador deve ser muito bom e ter muito conhecimento no que diz respeito à hermenêutica. Por quê? É por falta de conhecimento hermenêutico que muitas pessoas interpretam a Bíblia erroneamente e a Bíblia acaba se tornando a mãe de todas as heresias, pois as seitas, religiões falsas e heresias, elas surgem exatamente de mais interpretações de textos sagrados. Por falta de conhecimento hermenêutico, muitos isolam textos e livros das Escrituras ao seu bel prazer, e a Escritura não é de particular interpretação, segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Mas as pessoas interpretam do seu modo, do seu ponto de vista, e aí surgem diversos segmentos religiosos que vão contra os princípios bíblicos ortodoxos. Então a hermenêutica sacra, a hermenêutica bíblica, ela sempre caminhará para a ortodoxia bíblica. O pregador precisa ter conhecimento hermenêutico. Nós ouvimos de pregadores que, ao irem ministrar, fazem uso de mais interpretações e fazem berrantes aplicações por não terem conhecimentos hermenêuticos. Eu ouvi alguém dizer que uma certa feita, um pregador foi ministrar em uma igreja e ele disse que ia apresentar o maior músico que já existiu. E ele leu Lucas capítulo 7, versículo 14, e tocando o esquife, e disse que Jesus tocava esse instrumento chamado esquife, que ele foi o maior músico que já existiu. Tendo em vista que esquife era uma espécie do caixão da época e não um instrumento musical. Se ele tivesse conhecimento hermenêutico, ele não teria cometido essa gafe e essa aberrante aplicação. Talvez você diga: pastor, mas eu não tenho acesso ao conhecimento teológico, não tenho condições de ir a uma escola teológica, mas você pode comprar livros. Nós temos hoje uma gama de bons livros na área de hermenêutica, teologia exegética, que pode te auxiliar no estudo correto das Sagradas Escrituras. Por que é importante o pregador ter conhecimento hermenêutico? A hermenêutica vai auxiliar o hermeneuta, que é o pregador, em pelo menos 5 problemas que ele pode enfrentar quando ele está diante de um texto bíblico. O primeiro problema que todo hermeneuta enfrenta diante de um texto bíblico é o problema da distância temporal. Tendo em vista que a Bíblia levou em média 1.600 anos, 16 séculos para ser produzida, por 45 autores que moravam em regiões e locais, países diferentes da cultura oriental e boa parte também da Europa. O que nós devemos levar em consideração é que há uma distância de tempo muito grande entre os escritos bíblicos e nós. E a hermenêutica ela nos auxilia, nos dando as ferramentas necessárias para nós fazermos a ponte entre aquele mundo e o nosso mundo.
O segundo problema que nós encontramos, e que todo hermeneuta encontra quando está diante de um texto bíblico, é a distância geográfica. Lembre-se que a Bíblia já começou com uma geografia. Ela começa citando o homem se relacionando com Deus em um jardim. Depois nós vemos Deus chamando homens de países, de nações, para se relacionar com esses homens. O próprio povo de Deus torna-se uma nação. Então, há uma distância geográfica, nós precisamos conhecer a geografia daquela terra. Quem teve a oportunidade de visitar Israel, ou quem vai até hoje, mas mesmo assim nós precisamos voltar ao Israel daquela época, daquele tempo. Para isso nós temos a historiografia, a arqueologia e vários estudiosos que nos auxiliam com isso, mostrando como que eram os locais, a época. Quando você tem conhecimento geográfico, você não comete interpretações errôneas no que diz respeito ao espaço geográfico em que os textos bíblicos foram narrados e aconteceram. Por exemplo, nós vemos muitos pregadores pregando sobre o Mar da Galileia e tem gente que acredita que aquilo era um mar, mas na verdade é o Rio Jordão que cresce ali e ali é o Lago de Genezaré, que tem 45 metros de profundidade, tem 16 quilômetros, 24 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. É um ambiente, é um espaço geográfico muito falado nas Escrituras, mas que na nossa ideia, quando fala assim mar, nós pensamos que é um oceano, ou um mar como nós conhecemos aqui, o nosso Oceano Atlântico. Não, ali é apenas o Rio Jordão que cresce naquele lugar, certo? Então é importante você conhecer a geografia bíblica. Você estudando a hermenêutica, ela te fornece ferramentas, aí você vai conhecer a geografia bíblica e vai pregar corretamente sobre os mares, montes, países, povos e nações das Escrituras. O terceiro problema que nós temos ao estudar a hermenêutica é o problema da distância cultural. A nossa cultura é ocidental. Os textos bíblicos foram escritos para uma cultura oriental, totalmente diferente da nossa. Um povo de costumes diferentes, de práticas cotidianas diferentes. Nós precisamos ter conhecimento da cultura daquele povo, como eles viviam, como eles falavam, o que eles gostavam de comer, as roupas que eles vestiam. Tendo esse conhecimento, nós evitamos erros gritantes. E só a hermenêutica nos fornece esse conhecimento histórico-cultural das nações dos tempos bíblicos. Nós temos vários povos, tanto ocidentais como orientais na Bíblia. E nós precisamos conhecer aquele mundo da época e a cultura da época. E com isso, nós vamos enfrentar o famoso choque cultural. Você verá que a realidade do mundo bíblico, a cultura da época para a nossa, é totalmente diferente. O quarto problema que todo hermeneuta encontra ao estudar um texto bíblico é o problema da distância linguística. A Bíblia foi escrita originalmente, nós já falamos aqui no nosso canal, em hebraico, aramaico e grego. Partes em aramaico, a maior parte do Antigo Testamento em hebraico, e o grego koiné, o grego popular no Novo Testamento. Nós sabemos que essas línguas, principalmente o grego e o hebraico bíblico, eles já não são falados mais. Hoje nós temos o grego moderno e temos o hebraico moderno. Mas o hebraico primitivo, o hebraico bíblico, já não é mais falado, é conhecido apenas dos estudiosos, eruditos, rabinos, que estudam e dedicam-se a isso. Nós, pregadores, precisamos conhecer pelo menos o básico dessas línguas, um pouco desses idiomas, pois nos auxiliarão na prática da exegese. Quando o pregador tem um pouquinho de conhecimento de grego, um pouquinho de conhecimento de hebraico, facilita para ele a correta interpretação do texto bíblico. Nós não falamos aqui no nosso país hebraico. Nós somos ocidentais, aqui no Brasil falamos a língua portuguesa e outros que são felizes por falar mais de alguns de idiomas, pois estudaram para isso. Porém, é necessário que aquele que dedica-se ao ministério da pregação tenha conhecimento das línguas originais. E a hermenêutica nos ajuda com isso. Você compra um bom léxico do Novo Testamento de grego, um bom léxico de hebraico, um bom dicionário bíblico. Todas essas ferramentas, junto com os estudiosos, os bons hermeneutas que nós temos hoje nos círculos cristãos, nos auxiliam na correta interpretação do texto. Um outro problema que todo hermeneuta vai encontrar é o problema da distância literária. As expressões literárias dos povos bíblicos são totalmente díspares das nossas. As diferenças literárias são gritantes. Por exemplo, eles utilizavam-se de provérbios. A poesia hebraica é totalmente diferente da nossa. Nada tem a ver, por exemplo, com os poemas escolhidos de Gregório de Matos. Não, é totalmente diferente. A estrutura literária hebraica, como o uso de parábolas,
símiles, várias metáforas, o hebraísmo, que é um caso específico, que são expressões hebraicas contidas na Bíblia, muito comum do povo judeu. Eu falo, vou ler um livro. O judeu não fala, vou ler um livro. Ele fala, eu comi o livro, ou vou comer um livro. Isso aí são expressões do hebraísmo, muito comum na cultura judaica. Então, quando eu conheço essa diferença literária, quando eu tenho esse contato com o conhecimento dessas distâncias, a hermenêutica me fornece as ferramentas necessárias e eu consigo fazer uma correta interpretação das Escrituras. Então, o pregador deve ter um bom relacionamento com a hermenêutica. John Stott disse que o pregador deve roer um texto tal qual um cão rói um osso. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que você, pregador, ou você que anseia pelo ministério da pregação, dedique-se ao estudo da hermenêutica, da teologia ortodoxa e bíblica, para que você leve à tribuna uma correta interpretação das Escrituras. Sola Escritura, somente a Escritura, e toda a Escritura, toda a Escritura. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu ministério. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Compartilhe, dá aí o joinha, deixa o like, por favor. Compartilhe com mais pessoas, envie esse vídeo para quantas pessoas vocês puderem e venha você fazer parte da família Teólogos Ortopráticos, uma família que está crescendo dia após dia e que tem abençoado muitas vidas. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado.